Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo, meditando no homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 de 2 Samuel e o nosso título da nossa meditação hoje é O Rei Pastor. 2 Samuel 5:2 diz assim: E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Imagina que dia emocionante ver Davi realizar o cumprimento da promessa divina. Como nós testemunhamos essa tremenda reviravolta na vida dele, podemos presumir que a sua mente se encontrava repleta de todo tipo de sensações. Em 2 Samuel, capítulo 5, diz que todas as tribos de Israel vão a Davi e o aclamam rei. Esse capítulo também traz para nós números importantes sobre a vida dele. Ele tinha 30 anos quando se tornou rei. Reinou por 40 anos, 7 anos e meio sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos sobre Israel, em Jerusalém. Ele esperou muito tempo pelo cumprimento de 1 Samuel, capítulo 16. Deus não escolheu a pessoa que Samuel esperava, mas um pastor adolescente. Considere algumas razões, nós devemos considerar então algumas razões para isso. Olhe 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, quando o Senhor disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Deus não chamou Davi apesar do fato dele ser um pastor, mas exatamente por ele ser um. Agora que Davi era reconhecido como rei, seus dias de luta deveriam terminar. O que você acha? Seu obstáculo seguinte, sabemos, era a cidade mais fortificada da terra. Então, vida de rei não é vida fácil, não. Desde que os israelitas colocaram o pé na terra prometida, Jebus foi um dos motivos da divisão do país entre Judá, região sul, e Israel, região norte. A cidade tinha uma vista panorâmica para a principal estrada que ligava ao norte ao sul pelo interior. Com os filisteus de posse da planície costeira, aquela estrada era a única rota comercial entre as tribos. Mas até a época de Davi, os israelitas não haviam conseguido desalojar os jebusitas daquela cidade. Você provavelmente conhece Jebus por outro nome. Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Pela primeira vez, as tribos de Israel estariam verdadeiramente unidas, uma nação poderosa, enquanto permanecesse fiel ao Todo-Poderoso. Hirã, rei de Tiro, enviou a mensagem então a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, já diz outra coisa. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Davi teve certeza. Muitas coisas devem tê-lo confundido nos 15 anos anteriores, né? Ele não sabia. Ele não sabia por que Deus o havia escolhido. Por que Saul se voltara contra ele? Porque Jonatas teve que morrer. Quanto à promessa divina sobre o reino seria então cumprida. Davi não sabia como sobreviveria até ser rei. Mas, quando o Altíssimo entregou a cidade mais fortificada em Israel em suas mãos,
e tocou no coração do rei de Tiro em favor dele. Davi reconheceu que o Senhor o havia realmente confirmado como rei. Talvez você esteja atravessando um tempo confuso e não saiba como Deus usará alguma situação de sua vida ou por que algumas coisas aconteceram desse jeito. Todavia, você pode ser encorajado e fortalecido ao relembrar o que sabe sobre o Senhor em meio às incertezas. Em tempos confusos, relembrar certas coisas pode refrigerar a sua alma. Davi, porém, tinha muitas perguntas, não respondidas. Ele nunca saberia com certeza o que levou o Senhor a permitir que algumas situações acontecessem, mas sabia que ele faria exatamente aquilo que prometeu a ele. Pode ser que você nunca saiba por quê ou como, mas pode sempre saber que o Deus em que você depositou a sua confiança, Ele é fiel. Tomamos conhecimento de mais 2 fatos aqui em 2 Samuel capítulo 5. O primeiro deles é que lemos que depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Segundo os filisteus, não receberam bem a notícia de um Israel unificado. Quando eles souberam que Davi havia se tornado rei, saíram à sua procura, nós vemos no versículo 17. Estranhamente, apesar de Davi ter percorrido um longo caminho, estava de volta ao lugar onde tudo havia começado. Ou seja, a mão que segurava a sua arma enquanto ele esperava pelo sinal de Deus para dominar os filisteus parecia diferente da que procurara uma pedra lisa há muitos tempos atrás. A primeira vez que ele usou suas mãos em uma batalha havia sido contra os filisteus. Agora, ele se posicionava contra eles uma vez mais. Os filisteus lhe proporcionaram um abrigo temporário. Em troca, aproveitaram-se da sua força, mas agora, para um rei por direito, eles representavam uma nova ameaça. Talvez Deus tenha inspirado Davi a escrever as palavras do Salmo 144. Versículos 1 e 2 dizem assim: Bendito o Senhor, que és a minha rocha, e que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Ele é o meu escudo, aquele em quem eu me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Olha, amados, Deus treinou Davi para a guerra e somente ele poderia conceder-lhe então vitória. Repare os nomes como o pastor o chama: minha rocha, minha fortaleza, minha torre de proteção, meu libertador, meu escudo e aquele em quem me refugio. Para todas as necessidades de Davi, o seu Deus tinha um nome. Nós também podemos tratar o Pai por um nome em cada necessidade que tivermos. Sem dúvida, Davi tinha ciência de que o Senhor havia lhe dado vitória e submetido o povo à sua liderança. Mais ainda, não sabia o motivo. Mas quando Davi conquistou a fortaleza de Sião, deve ter pensado: tem sido para mim o que esta muralha tem sido para esta cidade. Olha, não há outra explicação para a minha segurança e o meu sucesso de reconhecer que tu és a minha fortaleza. Os nomes pelos quais Davi chamou Deus brotaram dos lábios de quem viveu experiências com ele. Algumas vezes nós podemos aprender o máximo sobre o Senhor nas situações em que compreendemos o mínimo possível. Iniciamos esse estudo com um pastor adolescente. Agora nós estamos diante de um rei pastor. Ele ainda apacentava ovelhas com mãos experientes, mãos preparadas para a guerra, mas com o mesmo propósito, a proteção do rebanho. Davi ainda pastoreava, mas agora é um rebanho diferente, o rebanho de Deus. Como disse o Senhor:
Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Que Deus abençoe você. E lembre-se, o Senhor é que adestra as nossas mãos para a batalha. Ou seja, às vezes os campos, os lugares, as dificuldades que nós passamos é apenas a forma de Deus nos treinar para os propósitos que Ele tem para nós. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas, muitas vezes nós não sabemos o motivo, mas pode ter certeza que se você tem uma promessa, você pode ter certeza que Deus usará todas as coisas que acontecem com você para o seu bem, porque Deus, Ele é fiel. Assim como Davi, podemos aprender que tudo na nossa vida é uma escola de treinamento para os propósitos eternos do nosso Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus abençoe você e até lá!